Olá, meu nome é Natália, sou neurologista e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o AVC, o acidente vascular cerebral, o famoso derrame cerebral. Bom, a gente sabe que o AVC hoje é a segunda principal causa de morte no nosso país, ele só perde para o infarto agudo do miocárdio. E é a primeira em deixar sequelas nos pacientes, né? Os pacientes pós-AVC, por conta de uma fraqueza em um lado do corpo, uma dificuldade de fala ou então uma dificuldade de entender o que se é dito, eles muitas das vezes eles não podem retornar ao trabalho, eles ficam com sequelas irreversíveis. Bom, nós temos dois tipos de AVC, o AVC isquêmico, em que eu tenho uma oclusão de um vaso, com isquemia, com infarto daquele território que parou de receber sangue, e a gente tem o AVC hemorrágico, que é menos comum, responde por aproximadamente 20% dos casos, em que há uma ruptura de um vaso e um sangramento para o tecido cerebral. Essa ruptura, por definição, ela é não traumática, é uma ruptura espontânea. Bom, e como reconhecer um AVC? O paciente com um acidente vascular cerebral, ele se apresenta com um déficit súbito, um déficit neurológico súbito, ou seja, uma perda de força de um lado do corpo, ele pode ter uma dormência dimidiada, que a gente fala, cometendo só um lado do corpo, uma boca torta, ou então ele pode ter uma dificuldade de fala, né, por conta de comprometimento da musculatura envolvida na articulação da fala, ele tem uma fala embolada, ou então ele realmente não consegue verbalizar, ele não consegue falar, ou então ele não consegue entender, ou então os dois juntos, o que a gente chama de afasia global, quando o paciente não consegue nem falar, nem entender o que é dito a ele. Alguns casos são um pouco mais sutis, por exemplo, com uma tontura que não melhora, ou então com uma fraqueza de um lado do corpo que é bem discreta, que às vezes só o neurologista consegue perceber num exame refinado e o próprio paciente, que ele queixa que ele não está andando como ele andava anteriormente. O mais importante, gente, é que diante de um déficit súbito, em um familiar, em um amigo, em alguém próximo a você, é muito importante acionar o SAMU, discar 192 e levar esse paciente imediatamente para a sala de emergência. Por que isso? Porque a cada minuto sem oxigênio, a gente estima a perda de 2,5 milhões de neurônios. Então, o tempo é cérebro e o tempo de tratamento aqui, ele é definidor. Depois de 4 horas e meia do início dos sintomas, a gente não pode mais administrar o pilar do tratamento do AVC, que foi assim, que começou a ser utilizado, né, em 1995, depois de um estudo chamado NINDES. O que é esse tratamento, né? Bom, o paciente com AVC, ele chegou na sala de emergência. Ele vai ser examinado por um médico apto para tal, né? Normalmente um médico neurologista. A gente faz um exame clínico rápido, direcionado para o AVC, através de uma escala que é o NIH, que é uma escala que varia de 0 a 42 pontos. Quanto mais ponto nessa escala, pior é o exame clínico, é o estado clínico neurológico do paciente. Depois disso, que o paciente chegou na sala de emergência, foi estabilizado e foi feito esse exame clínico inicial, e preferencialmente em até 25 minutos da chegada, é realizada uma tomografia de crânio, que é um exame rápido, muito útil no contexto do pronto-socorro pela rapidez, em que a gente consegue ver se esse AVC foi ou não hemorrágico, que responde para aqueles 20%. Se ele for isquêmico, a gente parte para o tratamento do AVC, que é feito com essa droga que eu mencionei, que chama alteplase. Mais recentemente, a gente conta também com a tenecteplase, que é uma outra droga que visa dissolver o trombo, ou seja, o vaso não está ocluído por um trombo, a gente quer infundir uma droga que tem capacidade de dissolver esse trombo e reperfundir, abrir o vaso. A questão é que essa medicação só pode ser feita no máximo em até 4 horas e meia do ictus, da instalação do déficit. Então, se o paciente demora muito para procurar ajuda, ele perde essa janela para o tratamento, que é com essa medicação. Bom, o sucesso, infelizmente, ele não é de 100%, ele é bem inferior a isso. E quanto mais precoce a gente administra a droga, maior a chance de sucesso do paciente, menor a chance de sequela para esse paciente. Existe um risco aí de mais ou menos 6% de sangramento e existem algumas contraindicações a essa medicação que elas precisam ser respeitadas. Hoje em dia, além da alteplase, a gente conta com outro tratamento, que é o tratamento endovascular, ou seja, a trombectomia mecânica.
Todo paciente se beneficia desse tratamento? Não. É um grupo seleto de pacientes, né, que eles têm uma obstrução de um grande vaso. Por exemplo, da artéria carótida, que é a artéria que corre aqui no pescoço e vai subir para a vasculatura intracraniana e dar ramos, e de uma artéria maior, mais calibrosa, que é um ramo terminal da artéria carótida, chamado artéria cerebral média. Quando o paciente tem uma oclusão da carótida ou da artéria cerebral média, que são vasos calibrosos, ele se beneficia do tratamento endovascular. E foi visto ao longo do tempo que a alteplase, que é a medicação por via endovenosa, não funcionava muito nesses pacientes, que a chance da medicação por si só abrir o vaso era muito baixa. A trombectomia mecânica, hoje, ela pode ser feita em até 24 horas, mas quanto mais tempo se passa, menos pacientes são candidatos a um tratamento. Porque alguns doentes, por terem o que a gente chama de circulação colateral, eles têm um tecido cerebral viável por mais tempo. A gente avalia isso por estudos de imagem avançado, qual paciente se beneficia da trombectomia e qual paciente não tem indicação para o procedimento. Em alguns pacientes, o procedimento é mais deletério do que benéfico. Como que funciona, né? Por meio de um sistema de catéteres, é feita uma punção na artéria femoral e através da artéria femoral, a gente sobe um sistema de catéteres até a circulação cerebral intracraniana e a gente utiliza o dispositivo mecânico, um stent ou um sistema de aspiração, ou os dois juntos, para tentar arrancar, de fato, o trombo da circulação do paciente. Aqui, eu preciso dizer assim que esse tratamento ele é mais recente, ele já é disponível em alguns hospitais particulares no Brasil, mas ele ainda é pouco disponível no SUS. E mais recentemente a gente teve um grande ganho, né? Primeiramente, médicos do Brasil todo se organizaram, né, para fazer com um estudo que chama Resilient. Esse estudo demonstrou que mesmo no SUS, né, com todas as dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia, existe benefício da trombectomia mecânica igual a um país desenvolvido, como é os Estados Unidos, como é a Inglaterra. A gente conseguiu provar o mesmo NNT, que é isso? O número de pacientes necessários para tratar. O nosso número não diferiu em nada de países desenvolvidos. E depois disso foi feita assim, uma consulta pública à população e aos profissionais de saúde para visar incluir esse procedimento no rol de procedimentos do SUS. E mais recentemente isso foi aprovado. Então a gente espera que com isso mais hospitais ao longo do Brasil tenham acesso a esse tratamento endovascular, que é tão benéfico para os pacientes que têm oclusão de grande vaso. O objetivo é que cada vez mais pacientes cheguem a um pronto-socorro com AVC. Sejam pacientes com aqueles AVCs pequenos, que se beneficiam muito da alteplase, sejam pacientes com AVCs grandes, e que eles procurem logo o sistema de saúde para que eles possam se beneficiar desses dois tratamentos para o AVC isquêmico que eu mencionei anteriormente. O tratamento com o trombolítico, a alteplase, a tenecteplase, e o tratamento endovascular com a trombectomia mecânica. Qual é a mensagem final? Tempo é cérebro. Quando a gente está falando de AVC isquêmico, o tempo importa muito. E o AVC isquêmico ele responde por 80% de todos os acidentes vasculares cerebrais. Bom, é importante que esses pacientes com qualquer déficit súbito, eles sejam levados imediatamente à sala de emergência, para que eles possam se beneficiar dos dois tratamentos hoje disponíveis, né? Que é a alteplase, o tratamento com o trombolítico, e em alguns casos selecionados, o tratamento endovascular com a trombectomia mecânica. Bom, obrigada. Em outro momento eu falo um pouquinho mais do AVC hemorrágico, né? Porque 20% de todos os AVCs não é um número nada irrisório, mas a mensagem que eu queria deixar hoje era essa. Eu estou à disposição se houverem quaisquer dúvidas e até um próximo momento. Um beijo!